Na década de 80, o debate entre todos os segmentos envolvidos na área portuária brasileira, preocupados com a modernização do setor, levou à Lei 8.630 no ano de 1993. A chamada Lei de Modernização Portuária trouxe a criação dos ógmos em todos os portos brasileiros. O ógmo do Porto do Rio Grande foi fundado em novembro de 1994. Como o próprio nome diz, sua principal função é o gerenciamento da mão de obra avulsa portuária. É uma organização civil sem fins lucrativos que intermedia a relação entre empresas operadoras portuárias ou tomadoras de serviço e os sindicatos representativos dos trabalhadores portuários avulsos, chamados de TPAs. Mas essa intermediação não se dá com regras próprias. O ógmo e toda sua equipe, em cada processo de sua prestação de serviço, segue instrumentos assinados pelas partes envolvidas, chamados de Convenções Coletivas de Trabalho, CCTs, ou Acordos Coletivos de Trabalho, ACTs. Os operadores portuários formam a Assembleia Geral e definem os requisitos a serem seguidos pelo órgão gestor. Essas empresas, responsáveis pela movimentação de mercadorias no porto, arcam com os custos do ógmo e indicam a cada 3 anos o diretor executivo, que responderá pela sua administração se houver anuência no bloco 2 do Conselho de Autoridade Portuária. A prestação de serviços do ógmo inicia com a requisição de serviços de TPAs pelas empresas, conforme as necessidades operacionais. Essa etapa passou por um processo de modernização e as requisições podem ser feitas pela internet sem necessidade de deslocamento ao ógmo. O principal benefício da requisição por meio eletrônico foi o cumprimento dos horários previstos nas CCTs e ACTs. Mas para que não ocorram transtornos operacionais e demora do processo de escalação, os requisitantes devem informar corretamente os tipos de produtos e as quantidades a serem movimentadas. Em todos os horários limites de requisição, sempre há um técnico de informática para solucionar problemas que possam ocorrer na transição dos dados. A partir das requisições de serviço, são realizadas as escalações dos TPAs para atender às demandas operacionais. São 3 horários de escalação para 4 períodos de trabalho, um matutino, um vespertino e 2 noturnos. Os requisitantes são informados sobre os TPAs escalados e que devem comparecer aos locais de trabalho. Para verificar as situações divergentes que podem ocorrer durante a realização do trabalho, 2 equipes atuam com focos específicos e distintos. Uma delas é a equipe de fiscalização, que atua 24 horas. No cais comercial e nos terminais do superporto, a fiscalização garante o cumprimento dos requisitos legais nas operações portuárias. Em contato direto com a área operacional, também existe uma equipe técnica especializada em segurança do trabalho. Ela verifica atos inseguros e condições dos locais de trabalho, buscando eliminar os riscos de acidentes e proporcionando o cumprimento das normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho portuário. 2 processos do ógmo são fundamentais para fomentar a segurança à atividade do trabalho portuário avulso. Trata-se da compra e distribuição de equipamentos de proteção individual, EPI, com base na seleção de fornecedores qualificados e teste dos materiais a serem distribuídos. Essa etapa conta com o acompanhamento da Comissão de Prevenção de Acidentes no Trabalho Portuário, CPATP, formada por representantes patronais e dos trabalhadores. A medicina do trabalho também é tratada a sério no ógmo. Há uma convocação periódica de todos os trabalhadores para a realização de exames médicos e de laboratório quando necessário. No caso de acidente de trabalho, a comunicação ao INSS é feita pelo ógmo. Após 1999, quando foi implementado o setor especializado em segurança e saúde do trabalhador portuário, CESSTP, os acidentes na área portuária caíram na ordem de 80%. De um lado, a segurança das atividades e do outro, a qualificação da mão de obra. O setor de capacitação do ógmo mantém um processo de contínua avaliação dos trabalhadores habilitados nas mais diversas atividades profissionais.
Com essa avaliação, é possível planejar as necessidades de reciclagem dos trabalhadores ou da realização de novos cursos para a habilitação de outros trabalhadores na mesma função. Mas a preocupação do OGMO de Rio Grande não é apenas com a capacitação operacional dos trabalhadores pelos quais é responsável. Desde o ano de 2000, o OGMO tem investido no suporte para a ampliação da educação formal, oferecendo aos trabalhadores avulsos vagas para o ensino fundamental e médio. Com a ampliação do nível de escolaridade, os portuários avulsos terão condições de concorrer em vagas para capacitação em cursos mais especializados na linha multifuncional. Após a realização da atividade para o qual foi requisitado, inicia o processo de cálculo da folha de pagamento dos trabalhadores. Antes do OGMO, o pagamento era realizado em envelopes junto aos sindicatos profissionais. Hoje, o processo é todo informatizado e o repasse é enviado diariamente para a conta bancária de cada trabalhador. Além dos pagamentos pelos serviços realizados, o OGMO também repassa os valores referentes a 13º salários e férias, bem como os encargos sociais, INSS, FGTS e imposto de renda. O processamento da folha de pagamento dos trabalhadores avulsos também segue as regras estabelecidas nas CCTs ou ACTs, nos quais os valores são definidos conforme as atividades desenvolvidas. Nessa etapa, há um documento primordial a ser considerado: o ponto de serviço. Ele precisa estar visado pelo operador portuário ou tomador de serviço para validar as informações nele existentes. Em cumprimento das normas estabelecidas, os pontos devem estar no OGMO nos prazos convencionados para que não haja pagamento em atraso ao trabalhador. Muito antes de o ponto chegar, porém, as empresas já recebem as estimativas de pagamento com base nas requisições realizadas. Por isso, a importância de informações corretas, relativas aos tipos de serviços e quantidades de cargas movimentadas. Os fechamentos das folhas de pagamento se dão após o recebimento do último período trabalhado e do numerário solicitado. Ao final, é fechada a conta completa à empresa responsável, com todos os valores pagos na operação. Porém, algumas vezes, os setores operacionais das empresas encaminham pontos extras daquela operação já encerrada. Quando isso ocorre, são encaminhadas contas complementares. O trâmite de valores entre empresas requisitantes e OGMO ocorre por meio dos contatos administrativo-financeiros que muitas vezes evitam os descumprimentos legais, como pagamentos dos trabalhadores fora do prazo estabelecido. A gestão da rotina financeira evidenciará à autoridade portuária, Superintendência Portuária, as situações de adimplência, principalmente para a renovação dos certificados de operadores portuários. É fácil observar que toda atividade do OGMO parte de informações iniciais na requisição de serviço que irão gerar impacto em todos os demais processos previstos em seu sistema de gestão da qualidade. Portanto, para que haja uma prestação de serviço de qualidade, com exatidão e agilidade aos seus clientes, o OGMO necessita dessa clareza de comunicação. OGMO Rio Grande, rumo à qualidade dos processos.